Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é engenheiro João Frederico e hoje iremos dar continuidade ao nosso projeto residencial de 20 kW pico. Na última aula eu trabalhei na parte de orientação e agora o próximo passo é a parte de sistema, onde nós iremos definir a configuração do nosso sistema fotovoltaico, o tipo de módulo, o tipo de inversor e como é que esse sistema vai ser configurado de forma que atenda a potência esperada aqui, capacidade do sistema de 20 kW pico. Então, a segunda etapa aqui da parte de parâmetros principais é em sistema. Então, a gente vai começar com essa tela aqui, que pode dar um pouquinho de medo, mas se você for praticando com o tempo, você vai conseguir dominar melhor essa parte e não vai ser tão assustador assim mais na frente. Então, só para dar uma breve apresentação, a gente pode separar aqui essa tela em algumas partes, onde a gente tem a lista dos nossos subgrupos, aqui na parte esquerda, onde a gente tem nossos arrays, o sistema, ou grupos de módulos fotovoltaicos, que pode ser mais de um, tá? A gente pode colocar aqui em diversos subgrupos da nossa usina. Temos aqui o resumo do sistema global, que vai dizer o número de módulos, superfície dos módulos, a área em que a superfície dos módulos ocupa. Isso aqui é importante para dizer que é a superfície dos módulos apenas, não é o espaçamento entre eles, nada disso, é só a superfície dos módulos. Então, isso aqui é importante para vocês também fazerem o dimensionamento, considerando também a área limite do telhado. Então, não adianta vocês tentar atender o número de módulos que querem na usina, sendo que a área do telhado é limitada. Aqui vocês têm que pegar um projeto mais detalhado, aí vocês têm que estudar melhor na área disponível que vocês têm para poder aproveitar o dimensionamento do sistema fotovoltaico. O número de inversores, a potência nominal do conjunto fotovoltaico, ou seja, a potência do conjunto dos módulos, condições padrão que tem no datasheet, e a potência do módulo a potência do inversor do lado AC de forma nominal, ou seja, a potência ali que vai estar nominal no datasheet do inversor. E o ratio P nominal, no caso, é a razão entre a potência nominal do grupo fotovoltaico com o inversor. Ou seja, o quanto que ali é a divisão entre esses dois valores aqui que vai determinar o quanto que vai ter excedente da capacidade do sistema com relação à potência nominal do inversor. Então, na parte direita, nós vamos começar aqui em cima com o subgrupo, o nome do subgrupo, que está relacionado aqui à lista de subgrupos, grupo FV, a orientação, em que nós temos a nossa orientação resumida, que é um sistema fixo, inclinação 10 graus, e azimute de 30 graus também. E essa parte de ajuda para o dimensionamento, nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais na frente, que ela vai ajudar muito a gente também a otimizar nosso sistema. Mas por enquanto vamos dar uma pausazinha aqui. A gente não vai adentrar nela por enquanto, mas na frente eu vou dar a sua devida importância. E vamos começar com a seleção do nosso sistema fotovoltaico com o módulo fotovoltaico, o inversor, e aqui embaixo a gente vai definir a sua configuração, número de módulos em série, número de strings, também que vai de acordo com as entradas do nosso inversor. Para o exemplo de hoje, nós vamos trabalhar aqui com o módulo da Longi. Tá? Professor, não quero da Longi, quero outros. Você tem várias marcas aqui também para poder definir, tá? Então, estão diversas marcas aqui. Apesar também que tenha várias e várias marcas, nem sempre vai ter, às vezes pode acontecer do PVSys não ter o módulo que você quer simular, tá? Então, aí você vai precisar implementar e inserir esse módulo, os dados elétricos desse módulo no PVSys. Eu vou fazer uma aula mais à frente sobre isso apenas para implementar módulos novos no PVSys e poder usar na sua simulação. Mas por enquanto hoje vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Além disso, não só com módulos, além disso a gente também pode trabalhar com mais módulos. A gente tem módulos disponíveis que é para essa versão e nós temos módulos aqui de outros anos que podemos levar em consideração. Podemos considerar todos os módulos, os favoritos que você usa geralmente em seus projetos, os disponíveis, que é o que a gente está usando,
E daí temos diversas outras bases de dados, de acordo com o ano, de acordo com o laboratório Sandin também, por aí vai. Mas esse é um caso para a gente poder também explorar mais na frente. Daí a gente pode filtrar também os tipos de módulos que a gente quer trabalhar para essa marca. São todos os módulos, ou só módulos bifaciais, ou módulos que têm uma tensão máxima no conjunto, que pode apenas agregar um conjunto com tensão máxima de 1500 volts. Então, vai usar um sistema que só filtre para esse tipo de configuração. Então, vai filtrando. Nesse caso, a gente vai considerar todos os módulos mesmo, tá bem? Bom, para esse caso, a gente vai considerar o módulo da Longi de 600 watt pico, também no seu tipo de monofacial, módulo monofacial da Longi solar. E em relação ao inversor, nós vamos considerar aqui do mesmo jeito, nós temos aqui diversas marcas de inversor que podemos trabalhar, inclusive tanto na parte de disponíveis, quanto todos os inversores, favoritos, mesma coisa aqui da seleção do módulo fotovoltaico. Para esse caso, nós vamos considerar um inversor da Huawei. Lembrando, esse aqui é apenas um exemplo. A gente pode considerar qualquer outro inversor, qualquer outro módulo, e vai de acordo com o seu projeto. Aqui é para vocês entenderem, pelo menos, o processo aqui de dimensionamento do sistema fotovoltaico. Então, considerando um inversor da Huawei, nós temos aqui diversos tipos de potências diferentes. Para começar, vamos considerar esse inversor aqui de 20 kW entre 200 a 1000 volts, que sua faixa de operação de tensão ao longo do tempo de operação. Isso aqui é importante vocês saberem, porque que é 200 a 1000 volts, porque é a faixa de operação em que ele aguenta ao longo da sua operação. Então você vai ter um conjunto de módulos ali conectados em série em que a sua tensão resultante ele precisa estar dentro dessa faixa. Se ele extrapolar demais essa faixa, vai dar problema no inversor. Então é importante que ele precise estar sendo respeitado. E por que que isso aqui também eu estou frisando muito? Porque a tensão do módulo fotovoltaico ela varia de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com a temperatura do módulo, na verdade, também, principalmente. Então, quanto menor a temperatura, maior a tensão. Então, se você for dimensionar em um local frio, isso aqui é mais perigoso ainda. É preciso você levar em consideração temperaturas baixas também que o módulo pode alcançar e que não tem a chance de extrapolar esse limite. Também isso vai afetar diretamente no seu projeto. Então, como a gente está falando, aqui a gente vai considerar um sistema de 20 kW pico. Então, a conjunto de módulos aqui, ele tem que atender a essa quantidade aqui de potência. Porém, quando eu coloco aqui o número de entradas em PPT da minha usina, vamos ler um pouquinho aqui sobre as informações aqui do inversor. Aqui no inversor a gente tem o número de entradas em PPT, que a gente vai considerar aqui, que é o ponto a entrada do ponto de máxima potência, onde vai ter o algoritmo que vai traçar o ponto de máxima potência da sua curva IV. Temos a tensão de funcionamento, tensão máxima tolerável de entrada, então ele não pode passar de jeito nenhum dessa tensão aqui, que senão vai dar problema no inversor. Temos a potência do inversor utilizado, que é no caso 10 kW. Por que 10 kW sem que o meu inversor é de 20? Porque eu estou usando apenas uma entrada de PPT. Para poder usar toda, eu tenho que ter duas entradas em PPT, que é o que indica aqui em vermelho o número de entradas em PPT permitido no inversor. Professor, mas eu só posso conectar módulos em série de acordo com o PPT? Não. Dependendo da configuração do inversor, você consegue conectar strings em paralelo em uma única entrada em PPT. Mas isso aí já requer um nível mais avançado de dimensionamento, porque às vezes, se for ter sombreamento, aí isso não é recomendável. Se for um sistema que tem sombreamento, é importante que você tenha um, uma string conectada a um MPPT e outra string conectada a outra, para evitar problema também de fluxo reverso, de problemas de desequilíbrio na faixa de tensão das strings na entrada do inversor. Então é melhor vamos considerar aqui para facilitar uma string por MPPT.
Daqui a gente tem o dimensionamento do grupo, que é o número de módulos e strings. Como nosso objetivo é chegar a 20 kWp, a gente precisa fazer uma conta de quanto é que precisaria de módulos para alcançar 20 kWp a partir de 600 Wp. Então, na nossa calculadora aqui, nós teremos 20 kWp, que no caso é 20.000, dividido por 600. A gente vai chegar aqui no valor de 33,333333. Só que, para assegurar que a gente vai alcançar essa potência, como não existe módulo quebrado, entre aspas, para chegar a esse valor, a gente vai arredondar para cima, que vai ficar 34. Então, como é que a gente configurar aqui no sistema para de forma que ficasse 34 módulos? Eu não posso simplesmente colocar 34 módulos aqui, porque ele vai extrapolar, no caso do 34 módulos, em série. Porque no caso ele vai extrapolar o meu limite dentro do aceitável aqui no meu inversor. Tanto é que ele já mostra aqui um aviso dizendo que a tensão do grupo em uma temperatura bem baixa superou a absoluta da tensão de entrada. E nem precisa chegar a essa temperatura toda. Você pode ver aqui que em temperatura de operação de 60 graus Celsius, ele ainda ultrapassa. Então, não tem condições de considerar 34 módulos em série. Aqui ele diz que é entre 6 a 19, tá bem? Então, para a gente considerar isso, vamos considerar apenas 17 módulos em série e uma entrada no PPT. Contudo, a gente ainda está em 10,2 kWp. A ideia é chegar a 20. Então, como é que a gente vai fazer para chegar a 20? A gente vai considerar aumentar o número de strings em paralelo. Daí a gente vai conseguir alcançar 20 kWp. Porém, a gente tem outro problema aqui, que é no caso a potência excedente em relação à potência do inversor, ela é demasiada, é mais que o dobro. Então, como é que a gente faz para poder dimensionar melhor esse sistema? A gente vai acrescentar aqui um outro MPPT do inversor. Clicando aqui, o sistema já vai automaticamente configurar aqui para duas entradas em PPT. Dessa forma, a gente não tem mais nenhum aviso, passamos um pouquinho do limite, mas não tem problema, e o inversor ele aguenta esse tipo de potência um pouco maior aqui na sua string. Você se lembra que eu falei nessa parte aqui da ajuda para o dimensionamento? Vou mostrar uma mágica aqui para vocês, que vai ajudar a acelerar no dimensionamento de vocês. Então, digamos que eu vou começar aqui na configuração de 3 módulos de série e aqui nós temos número de strings, aqui 1, e vamos considerar aqui MPPT 1 aqui. Então, para você não ficar recorrendo à calculadora, fazer um cálculo manual, você pode pedir ajuda ao PVSys, aqui para otimizar no seu processo de distribuição de módulos no seu sistema. Nós podemos considerar aqui a potência desejada, que no caso a gente quer 20 kWp, e automaticamente ele já vai configurar o sistema aqui de forma que atenda a 20 kWp. Olha só que bacana, isso aqui vai economizar muito tempo para vocês. Por economizar um tempinho ali considerável, para vocês não ficarem o tempo todo ali verificando quanto de strings precisa, quanto de modos em série, ele já vai bem próximo ali do que você precisa. Então, se você quer ultrapassar, só que aqui ele vai te entregar um pouco a menos do que a potência que o inversor um pouco menos do que a potência que você está prometendo para o seu cliente. A potência, no caso, é a capacidade do sistema. Então, por isso, a gente vai acrescentar mais um módulo aqui em série, sendo que ele vai acrescentar nas duas strings. Aí vai ultrapassar um pouquinho. E se ficar 16, professor, não tem problema, ele vai continuar a simular do mesmo jeito. Só que você pode estar aproveitando mais a sua energia se você acrescentar mais dois módulos aqui. E também vai depender da área do seu sistema. Se você acrescentar dois módulos, vai ter aqui próximo 90 metros quadrados. Será que seu sistema vai ter uma área disponível de 90 metros quadrados? Vai depender do seu projeto. Aqui também o PVSys, ele apresenta um aviso na potência do inversor, em que a potência do inversor está ligeiramente sobredimensionada. Isso aqui, esses laranjas aqui não tem problema, é só mais um aviso. Ele não impede de você prosseguir com a sua modelagem. Porém, se você extrapolar o limite de série,
ele vai ter um aviso em vermelho. Aí ele não deixa simular de jeito nenhum, porque vai dar problema. Por isso a gente vai considerar aqui um sistema com 17 modos em série e 2 strings conectados ao inversor, sendo que cada string está conectado a um MPPT. Antes de continuarmos, é interessante a gente também olhar esses resultados aqui do inversor, onde a gente tem aqui a nossa razão entre a capacidade do sistema e a potência do inversor, o número de módulos, a superfície, aqui as condições de funcionamento de tensão em máxima potência do módulo, em que vocês podem observar que temperatura de operação 60 graus, no caso, que geralmente trabalha um pouco mais que isso, está 600, aí no caso de 20 graus está 750. E em uma temperatura, no caso, no ambiente que a gente está simulando aconteça de chegar a menos 10 graus, ele ainda assim vai estar trabalhando numa tensão favorável ao inversor. Temos aqui também o desenho do diagrama unifilar, tá? Bem extremamente resumido do nosso sistema e que ele vai ajudar para o desenho técnico de vocês. Então aqui vamos fechar e temos também a sinopse do sistema, em que ele vai mostrar algo bem resumido, as coordenadas geográficas, a localização, as orientações, os tipos de subgrupos e o resumo, uma tabelinha resumo do tecnologia que você escolheu, o número de módulos, potência do sistema, por aí vai. Temos também, podemos fazer anotações no projeto, considerando algumas variações que o cliente falou, que a gente viu no local da usina, e por aí vai. Aqui a gente também tem a parte de parâmetros desenho 3D, que nós não chegamos ainda nessa etapa. Porém, ela que vai definir como é que o sistema está sendo organizado de acordo com o sombreamento externo. Então, vamos fechar. E para finalizar, eu quero apresentar para vocês aqui essa parte de dimensionamento. Essa parte de dimensionamento ela é muito interessante porque mostra que o real funcionamento da relação do inversor com a curva IV do módulo da string fotovoltaica, do array, no caso do conjunto dos módulos fotovoltaicos. Então aqui a gente tem a curva IV do sistema fotovoltaico a 20 graus Celsius e a curva IV a 60 graus Celsius. Vocês podem ver que existem alguns limites aqui considerados no, no dimensionamento da tensão do grupo, no dimensionamento do inversor. Então, no eixo Y a gente tem a corrente, no eixo X a gente tem a tensão. Para esclarecer melhor, o inversor ele mostra que tem a potência mínima, a VMPPP mínimo e VMPP máximo. Aqui que está nessa faixa de operação. Vocês podem ver que é entre 200 a 1000 volts. Exatamente aquela faixa de tensão aqui que a gente está falando. Então, são esses dois valores verticais. O que acontece, então, se eu, por acaso, aumentar o meu limite do meu sistema? Vamos ver aqui no dimensionamento. Olha só como que ele ultrapassa. Então, ele já ultrapassa o limite do meu sistema. A 20 graus Celsius, ele está muito próximo ao meu valor, a minha tensão absoluta, a minha tensão máxima absoluta. No caso aqui, a tensão do circuito aberto. Só que a menos 10 graus, como mostra aqui, ele ultrapassa. Por isso que ele está dando problema. Já que isso é por acaso aumentar para 30. Aqui, 30 módulos em série. Ele vai ultrapassar muito. Então, até mesmo a curva de operação em a temperatura de 20 graus Celsius, ele já vai ter ultrapassado. Por isso que não pode. Por isso que não é permitido nesse sentido. Até mesmo aqui a 60 graus Celsius. Então vamos voltar aqui com 17 módulos na string. Daí nós temos aqui a tensão, máxima potência nominal do inversor, que ele aqui é mais como uma referência mesmo. E nós temos aqui essa curva aqui em cima. Nós temos essa curva aqui em 80 ampere. No caso essa curva aqui linear aqui, essa linha horizontal, ela é o meu limite de corrente do meu inversor. Então, no caso, eu posso acrescentar aqui, poderia, teoricamente, acrescentar uma corrente muito alta, até mesmo alcançar essa corrente limite. Então, vamos ver aqui, se a gente está em 2, vamos considerar 8.
você 8 strings em paralelo. Vocês veem que já aumenta consideravelmente a corrente do meu sistema. Porém, como ele não está ultrapassando os limites da minha tensão, ele não vai apontar um problema no dimensionamento do sistema. Contudo, vai aparecer um outro tipo de problema, que no caso é o limite de corrente do meu sistema, que o InVersor não vai permitir, e vai ser a questão do limite de potência. Vocês estão vendo aqui essa outra curva aqui, essa meio diferente aqui, não é nem vertical nem horizontal. Ela segue aqui a um tipo de exponencial. Nesse caso aqui dessa curva, o que acontece? Essa é a curva aqui de limite de potência. Essa curva aqui ela vai mostrar quando é que vai acontecer que o meu sistema fotovoltaico vai ultrapassar esse limite de potência aqui do inversor. Esse limite de potência aqui do inversor é onde ele vai mostrar que vai acontecer o clipping. Então, quando a gente vai com essa curva aqui, vocês podem ver que ele ultrapassou bastante essa curva. Vamos aqui dar uma diminuída, para também não exagerar nesse ponto. Então, digamos que eu vou colocar aqui 4 strings em paralelo. Vocês podem ver que ultrapassou aqui 2 vezes mais a potência nominal do inversor. Então, como ele deu uma ultrapassada aqui nessa curva de potência nominal, o que vai acontecer? Ele vai ativar o clipping. O inversor ele vai limitar essa potência excedente aqui, que vai acontecer de não entregar o quanto que ele poderia estar entregando sem o clipping. Então, aqui a gente tem duas condições aqui do nosso inversor. A nossa saída a AC do inversor e a energia do grupo na faixa MPPT. Em verde mostra a potência do sistema na entrada MPPT do inversor e a curva roxa ela mostra a saída de potência. Então vocês veem que tem uma queda de potência do grupo. E isso aqui é importante para mostrar para vocês que se você exceder, tem uma excedência da potência do sistema, o inversor ele vai aplicar o clipping, o famoso clipping. Dependendo do sistema, assim, muitas vezes o clipe não necessariamente ele é ruim. Às vezes ele ajuda a otimizar muito o seu sistema. Só que o excesso de clipping não necessariamente é bom. O excesso de clipping pode apresentar problemas no seu sistema. Então, você vai. É importante que você tenha e respeite também a potência limite que o inversor ele vai proporcionar. Você não pode colocar uma potência assim, entendeu? Infinita, assim, não existe isso. O inversor também tem um limite ali de segurança também para a potência nominal do sistema. Então, na parte de dimensionamento, você também considerar o clipping pode ser uma jogada também inteligente, mas até que ponto? Entende? O clipe ele vai ajudar a garantir mais uma entrega do seu sistema, apesar de que você vai ter uma casquinha ali a máxima, uma casquinha ali acima do potência do inversor, que vai ser desperdiçada, porém, dependendo do seu sistema, vai sim contribuir mais para a geração de performance a longo prazo. Entende? A gente vai ter uma aula também só focando na parte do clipping, que é uma estratégia de mensuramento que pode ajudar muito nos seus projetos fotovoltaicos. Dessa forma, vamos continuar aqui com a nossa configuração proposta, em que vai ser o número de módulos em série é 17 módulos em série, com 2 strings, sendo que cada string conectado a um MPPT do inversor. Então, na tabela resumo, nós temos esse resultado aqui da configuração do sistema. Vamos clicar OK. E na próxima aula eu vou seguir com a parte de perdas detalhadas. Muito obrigado, pessoal.